Não vai. Mas eu queria ver com vocês sobre essa questão de tentar atingir a liberdade ou a independência financeira, não importa como. Qual que vocês acham que é o primeiro passo, pensando nos nossos ouvintes que muitas vezes nem começaram a investir? Talvez até estejam saindo do negativo, né? Tem gente que faz dívida. Pesado, né? Não, o primeiro passo... Não, mas posso dizer, acho que o primeiro passo eu acho que seria o incômodo, tá? Por que o incômodo? Como vocês sabem, toda vez que eu venho aqui, a gente acaba falando um pouquinho de dieta, né? Você que tá pressionado por isso. Eu tô pressionado. É que eu não tô perto de você, Malu. Você fica falando todo... A Malu é uma pressão. Tô pressionado. A Malu é uma pressão. Meu Deus, não põe a mão na minha cabeça. Vou lá na casa dele fazer ele comer direito. É uma presença de pressão, Eu né? fico pressionado. Aí, assim, quando a gente fala de dieta, uma coisa apareceu pra mim esses dias, né? Eu tô incomodado. Eu preciso mudar. Isso é nítido, porque se você tá sempre falando disso, é Exato. porque você está incomodado, de fato. Só que Quando você falou isso é nítido, eu pensei, o que ela vai falar? é nítido isso. Falei, caraca. Porra, calma aí. Fiquei um pouco tensa. Quando esse podcast sair, as coisas já mudaram. Olha só. Aí, já faz um corte disso, Rael. É nítido. Por isso tá dando o título assim. Que sacanagem, eu sempre... Assim, existe uma reflexão recente que eu fiz, que era sobre o que seria da nossa vida sem o incômodo, né? Porque imagina o que seria do mundo se você ficasse doente, mas você não sentisse dor, por exemplo, né? Então, o que seria da doença se você não tivesse nenhum tipo de aviso que você está doente? Você provavelmente iria morrer, não é? Porque você não foi avisado. O que aconteceria com sua mão num fogo perto da churrasqueira se você não sentisse esse calor, né? Você seria queimado. Então, o que seria da gente se a gente não se sentisse incomodado com alguma coisa a ponto de querer mudar? Então, o corpo, eu acho que tem um pouco disso também. Eu estou me sentindo incomodado, logo eu preciso mudar logo, porque é um aviso do meu corpo de que alguma coisa está errada. E nos negócios também acontece, né? De repente, putz, tem alguma coisa errada com o time, tem alguma coisa acontecendo. É o incômodo te dizendo que alguma coisa precisa mudar porque tem algum risco iminente. Que seja por causa da sua intuição, ou seja por causa da sua percepção realista, algo está acontecendo. Então, quando a gente fala de a primeira coisa em busca da liberdade financeira, primeiro alguma coisa precisa te incomodar, porque ela não é óbvia para as pessoas. Primeiro porque a maioria das pessoas nem sabe o que é. A minoria das pessoas, de fato, tem vontade de buscar atingir isso. E algumas outras acham que é impossível você chegar lá. Então, se você não se sentir incomodado de não ter a liberdade financeira, como que você vai buscar um caminho para chegar lá? Então, o primeiro passo para mim é o incômodo. E a partir desse incômodo, eu acho que você precisa criar um plano, assim. E pra mim, isso fez muita diferença na minha vida particular. Tem a ver com você ter algum múltiplo do seu custo mensal investido de forma extremamente conservadora. E eu gosto do número 3 aí, pelo menos 3 vezes. Então, o que eu sempre incentivo Algum as motivo pessoas... místico? Porque a gente tem um quadro aqui sobre isso. Liberal. Somos, já ouvi dizer, somos 3 irmãos, lá em casa, brincadeira. Porque Jesus. Porque Jesus. Na verdade, pra mim tem muito a ver com... Se você tem só uma vez o seu custo mensal guardado, aquilo te dá uma baita de uma incerteza. Assim, eu acho que eu aplico muito o que aconteceu na minha vida. Quando eu comecei a sentir que eu podia fazer o que eu quisesse, a partir do momento que eu tinha umas 3 vezes o meu custo mensal guardado. E aí eu falo para as pessoas fazerem isso. Calcula, coloca no papel mesmo. Não é para ficar, não precisa pôr o cafezinho ali necessariamente, tal, não vai ser isso, mas coloca aqueles custos principais, aqueles que você teria no mês. Se hoje caiu o mundo, fiquei desempregado. O que eu gastaria num mês? É claro que num mês desse eu não sairia... Eu sempre falo, não corta o Netflix, porque senão você vai entrar em depressão e não vai nem fazer nada. Virou custo essencial. Né? Não corta o Spotify, porque você precisa ouvir os sócios na não, sua depressão. Não, mas você pode assistir os tem sócios uns outros bons sem aí assinar, também, tá? Tem uns outros bons aí também que dá pra ouvir. Perfeito. Mas coloca ali os custos mensais básicos mas, mesmo. viu, gente? Não precisa assinar o Spotify pra poder ter sem o anúncio. Galera, acho que tem que pagar, né? Não. É de graça. É de graça. É de graça. Então pra podcast tá não tem Inclusive, anúncio se no você meio. estiver no YouTube e quiser sabia. ouvir em segundo plano, se colocar pra tocar, mesmo se você não estiver interessado, só pra dar audiência pra gente, pode deixar Fica tocando. até o final, assim. Que isso, até o final é o mínimo que a gente espera de Com você. todos Miguel. os computadores da casa ligados. Não é que a gente quer muito engajamento, retenção. Bota Primo Cash em um, sócios no outro, JJ em outro, e a gente E vai o site assim. da Speech no outro. Olha lá. Mas enfim, aí você coloca, planilha aquilo rapidinho, multiplica por 3 e investe. E isso aqui não é pra Mas botar com em isso é o bolsa. custo não mensal, é pra, é isso? É, o seu custo.
E não, assim, não é pra pôr em cripto isso, não é pra pôr, não, investe é título do Tesouro Selic mesmo, aquela coisa bem conservadora. Você tá pensando na reserva de emergência, então seria o primeiro passo pra você. Pra mim é isso. Assim, tem gente que gosta de fazer ela maior, assim, ela seria entre 3 e 12 vezes o seu custo mensal, mas acho que 3 vezes te dá aquela tranquilidade de caiu o mundo, você pensa, o que eu vou fazer, você tem 3 meses ali pra se reorganizar. Não digo que esse é o seu único investimento, mas pra começar, pra mim, tem que ser isso. Porque aí você vai se sentir segura pra dizer não porque não é legal pra você, pra sair de um relacionamento ruim, pra poder sair de um trabalho ruim. Pra mim é o primeiro passo. E é claro que você não vai começar com 3, você vai construir um plano. Quanto eu posso pôr por mês até chegar nos 3? Mas sabe que tem uma coisa que mudou na pandemia pra mim, assim. Porque eu tinha na cabeça algo parecido com isso também. Pode ter de 3 até a 6 ali eu tinha na pandemia. E eu fiquei muito assustado com o que aconteceu na pandemia. Porque, putz, há tanto tempo, né? A gente falava, 6 meses de custo mensal, não sei o que lá. E a gente ficava pensando, a pandemia tinha acabado de começar, né? Vai durar 1 mês, vai durar 2 meses. Olha, por isso você tem que ter um fundo de emergência e tal. Aí, de repente, o negócio durou mais de 1 ano. 1 ano e meio. Tá durando. Eu falei, cara... Aí, uma coisa que mudou pra mim foi... Acho que 3 meses te deixa super confortável, né? Mas pra mim, eu trouxe isso pra um outro nível pra mim. Eu gosto muito de me sentir seguro, assim, ultra seguro, talvez, sei lá. Então, na minha cabeça, eu mudei esse de 3 pra 12, sabe? Eu acho que eu fiquei meio traumatizado com a pandemia. Eu falei, cara, imagina se a pandemia acontece de novo. É uma coisa mais longa. Aí eu acabei alongando um pouquinho mais, sabe? Mas eu concordo perfeitamente, você tem que ter outros investimentos. Só que como hoje o juro tá muito baixo e essa reserva de emergência pra mim, eu não topo CDB, eu não topo fundo de crédito, é assim, título Tesouro Selic. Mas aí, Luciana, por exemplo, você não topa o CDB, mesmo com o Tesouro Selic sofrendo com aquele deságio? E pra mim tá tudo bem, porque eu sei que o governo tem a maquininha de dinheiro, assim, o que ele vai fazer é imprimir mais, se precisar pra me pagar, vai dar inflação e tal, mas o meu ele vai pagar. Eu já vi banco grande quebrando. O que é o Tesouro Selic? Vamos voltar nessa questão do deságio antes, né? Por que eu perguntei pra Luciana? Ela falou da reserva de emergência, 3 meses, o Thiago já puxou pra 12. Eu sempre falei em 6, eu sempre falei em 6, mas é ótimo começar com 3, até porque a gente sempre fala isso, 6 meses, 6 meses, 6 meses. Né? Tipo assim. Exatamente. Acho que o primeiro passo é você começar, até porque se você for esperar realmente, olha, finalizar essa fase e ter 6 meses do seu custo de vida, que pra muitos é igual a renda, né? Porque o cara gasta tudo que ganha. Vamos supor que você poupe 10% do que você ganha ao mês. Então, com 1 mês você tem 10% lá, com 10 meses você tem 1 vez o seu custo de vida ou sua renda. Pra você ter 6, são 60 meses, são 5 anos. Então, nesse caso, já são 2 anos e meio montando a reserva. Só que, como você falou, é uma reserva que vai render muito pouco. Porque hoje a gente tem uma Selic que acabou de ser elevada aí em 0,75. Ela tá em 4,25, mas a inflação tá em 8. Então, na verdade, você está deixando um dinheiro lá que, apesar de nominalmente estar aumentando em termos reais, ele está perdendo poder de compra. Só que a minha pergunta foi da seguinte maneira. Os títulos do Tesouro, eles têm uma variação de preço. E o Tesouro Selic, ele tem tido uma variação para baixo em alguns momentos. O preço dele tem caído por conta de movimentos aí numa parte pré-fixada. A gente vai ficar muito complexo isso, né? Mas ele tá caindo um pouquinho de preço. É por isso que eu perguntei pra Luciana, será que vale a pena deixar no Tesouro Selic? Você não prefere correr o risco de um CDB de um bom banco, tipo um Itaú da vida, que hoje paga 100% do CDI, que é quase igual a Selic? Então, na verdade, até pra quando eu for, eu não quero que a pessoa tenha só 3 meses de reserva de emergência. Pra mim, aqueles 3 meses tem que ser título público do Tesouro Selic. Só que quando eu passo dos 3, aí eu já topo crédito, eu já topo outras coisas. Por quê? Porque eu já vi banco grande quebrando lá fora, por mais que tenha proteção de fundo garantidor de crédito, até liberar esse dinheiro. Eu tô falando da reserva de emergência, o dinheiro que eu quero na minha mão a hora que for. E eu que é um lugar onde você consegue tirar em qualquer momento, rapidamente, né? Rapidamente. E ainda prefiro fazer via fundo, óbvio, né? Porque eu amo fundos de investimento, mas não só por isso. Porque tem fundo taxa zero hoje em várias corretoras que investem só em título do Tesouro Selic, que o resgate é no mesmo dia. O Tesouro Direto, o resgate é no dia seguinte. Então, pra mim, você resolve esse medo quando você tem esses 3, você se sente livre. E aí, o que acontece? Nesses 3 meses, eu tenho tempo também de ir atrás do meu crédito privado, do meu, né, do CDB ou do fundo de crédito, no caso que eu invisto, dá tempo de eu pedir resgate, porque eu também gosto de fundos de crédito privado mais longos, para 45 dias. Ô, Lu, deixa eu te perguntar, porque assim, se for que você prefere investir via fundo, né? E tem uma coisa que, sem querer ficar muito técnico aqui, mas que eu acho que é muito boa sacada investir via fundo, em título, é porque as pessoas acham que Tesouro Direto é só uma única coisa, né? Mas assim, o Tesouro Direto é uma plataforma para você acessar os títulos públicos. E basicamente tem 2 tipos de títulos públicos, né? Você tem aquele que você compra via o Tesouro Direto e aquele que as corretoras ou as tesourarias dos bancos compram
via os leilões. Né? Tanto é que são custodiados em lugares diferentes, inclusive. Então, assim, quando você compra via fundo, você acaba tendo menos spread muitas vezes, né? E algumas taxas um pouco diferentes, né? Eu já fiz várias simulações. As pessoas têm esse fetiche do Tesouro Direto, né? Que é para a pessoa física. Assim, né? Sem querer apontar o dedo para algo que é zero para a pessoa física, mas já apontando. Gente, você entra lá dentro, há um monte de título, com um monte de nome esquisito. Tem 10 hoje aqui na plataforma sendo oferecidos. Exato, eu acho que... Eu mesmo não entendo muito. Pois desse daí. E olha que você é quase economista, segundo tá dizendo. Vocês veem que, né? Complicado. Eu acho que o fundo é uma forma muito prática para você investir nisso, né? E assim, pra mim, esses 3 meses, gente, eles dão uma segurança. É porque tem que explicar pra galera, o fundo é como se fosse um compilado de vários desses Não, depende juntos. de como o fundo vai funcionar, não Tá necessariamente. vendo? Eu não sei direito. Não, mas o fundo, eu costumo falar que o fundo é tipo uma vaquinha, né? Então é todo mundo se juntando pra pagar um gestor profissional, né? Sim. Um profissional. Aí o cara decide pra onde vai o Ele dinheiro. que vai montar. Exatamente, perfeito. E aí ele que monta lá e compra tudo. Então nesse fundo que eu tô falando, ele tem por mandato, por regra, tá lá escrito, ele só pode comprar título Mas do manda Tesouro uns Selic. fundos aí, Lu. Recomenda aí pra gente, Ué, pô. recomendo. Vocês querem Vai pra ter que quê? assinar Speed, pô. Dá umas dicas aí. Dá a dica pro pessoal. Mas tem cupom de desconto, boludinhos 10. Ah, mano, Não sério. tem. Ó, posso falar um aqui por um prazo de 3... E sempre bom deixar claro que eu não sou comissionada por fundo nenhum. Ninguém paga nada aqui pra mim, não. Eu só falo de fundo bom. Boa. Mas nem se fundo- oferecer uma boa grana? Nem assim? Nem assim. Olha, vou te falar, a independência aqui é na alma. Mas eles tentam, né? Obviamente. Então, tem um fundo que vai abrir em agosto, que é o Multimercados, muito legal, mas isso não é para reserva de emergência, que é o Ibiúna. São 2 ex-diretores de política monetária do Banco Central que tocam, o Mário Toros e o Rodrigo Azevedo. Toda vez que abre é uma correria. E vai abrir em agosto, só vai ficar aberto até o comecinho de setembro. Eles anunciaram recentemente. E baita oportunidade legal, mas é para um dinheiro para mais de 3 anos. Mas isso não é pro fundo de emergência, né? Não. Eles operam política monetária no mundo inteiro. É um fundo para comprar e esquecer, carregar e tal. Mas é outra coisa. Mas Vocês dá pra pediram uma atingir recomendação, eu dei. Dá pra atingir a liberdade financeira? Colocando uns 300 reais? Eu não nisso aí? coloco... Não, 300 reais. Uma vez Essas só, são as né? perguntas, né, que as pessoas fazem. A gente abriu aqui, ó, abriu uma caixinha no Instagram pra pegar perguntas da audiência. E tem pergunta sim, né? 300 Se eu reais. colocar Tem. um salário mínimo, em quanto tempo vou ter O 1 pessoal milhão? acha que é milagre, né? Não, Gente, eu costumo, não. eu costumo responder essa assim, tráfico de drogas funciona bem pra esse tipo de coisa. A Malu Nem tem uma isso. opinião parecida. Nem isso funciona. Aquelas com experiência própria. Nem isso, né, Aquela amor? vez que ela foi Mentira. presa, que ela aprendeu como exato. foi. Entendi. Nunca me pegaram. Mas, essa é mas o verdade. que eu. Sobre o fundo multimercado, a gente pode bater isso depois. Mas pensando nesse início da pessoa, eu abri essa caixinha no Instagram e eu fiquei muito surpreso até com as respostas. Porque, como eu já tô fazendo conteúdo lá desde 2016, parece que eu já falei tudo. E às vezes eu sinto, poxa, eu vou falar de novo sobre esse comecinho, sobre como começar, o primeiro Eu passo, acho etc. que tem gente que nem sabe que precisa. Eu sempre falo isso porque... O pessoal tá ouvindo, sei lá, tá, tesouro, como é que eu faço pra investir nisso? Eu acho que o primeiro passo que foi bem dado aqui, como você falou, você puxou desde o início, o incômodo, né? Eu imagino que tem muitos brasileiros hoje que eles entendem que se não fizerem nada, eles vão acabar dependentes do INSS. Não, amor, essa é a questão. O incômodo nem vem. Às vezes a pessoa nem sabe que ela precisa dessa reserva, que ela precisa investir. Eu era essa pessoa. Se não fosse por você, eu não teria ideia de que eu precisava ganhar mais dinheiro, investir o dinheiro. Isso foi com uma construção, que eu vou ler, nossa, é verdade. Se eu tiver mais dinheiro, talvez seja mais legal, Então, não é mesmo? vou provocar esse incômodo nas pessoas segundo uma estatística do IBGE. Que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Não confundam com o nosso IBGE, que eu uso pra falar estatísticas minhas mesmo. Instituto Boludinho de Geografia e Estatística. Mas o IBGE já fez uma estatística, Esse é bom faz também. tempo que eles não atualizam, mas não deve ter mudado. Possivelmente mudou para pior. Que eles queriam ver quais aposentados tinham condições de se manter financeiramente, sem a ajuda de terceiros. Era apenas 1%. O restante era obrigado a trabalhar, dependia de parentes ou dependia de caridade. Então, 1% conseguia se aposentar com dignidade. E nesse 1%, deve ter aquele pessoal que tem regimes próprios de previdência, mas acabaram entrando na pesquisa. Então, o cara que é juiz, o cara que é das Forças Armadas, tem aposentadoria integral. Quem não tem isso, acaba passando necessidade ao longo da vida. Então, o incômodo inicial tem que ser esse, gente. Se você não começar a investir, uma hora você vai acabar dependendo do governo. E as regras do jogo irão mudar, porque a gente já teve uma reforma da Previdência agora. Todo o dinheiro que seria economizado em 10 anos foi gasto por conta da pandemia. Sim. Provavelmente teremos outras ao longo do tempo. E o combinado de hoje não vai ser mantido, porque não tem como. E o combinado de hoje já não traz
o conforto que Já não todo traz. mundo merecia ter na velhice. É legal a galera entender um pouco como funciona esse sistema da Previdência, o porquê que de fato isso vai mudar e por que tem esse rombo e por que a galera não vai conseguir se aposentar seguindo o padrão normal, né? Tipo, existe até algumas brincadeiras dizendo que a maior pirâmide do mundo é a Previdência, né? Porque hoje, né, as pessoas, as que são aposentadas hoje são sustentadas por quem trabalha e paga imposto. Exatamente. Só que antigamente você tinha uma pessoa pagando basicamente na verdade você tinha muitas pessoas pagando para uma pessoa aposentada. E hoje isso aqui tá mudando para um nível em que você já tem uma pessoa pagando para uma pessoa aposentada. E como a gente não gera muito bem os recursos públicos, isso daqui tende a piorar cada vez mais e as pessoas vão ficando mais velhas. Então chega uma hora que a casa cai, né? E o então, povo tá ficando mais velho, tá vivendo mais também. Essa é uma questão. O Bruno sempre conta essa história, que na verdade quando Previdência, né, teoricamente, foi inventada... Não, teoricamente não. Tem os dados aqui. Não, quando ela foi inventada, as pessoas morriam mais cedo. Então não foi feito pra sustentar a gente até 80, 90 anos. E hoje em dia, a galera vive até esse tanto. A história da Previdência é curiosa. Quem inventou esse negócio foi um prussiano famoso chamado Otto von Bismarck. Porque você tinha o início das companhias de seguro no mundo e viram que era um negócio muito bom. Começou lá na Escócia e fala, nossa, os caras conseguem, através de dados estatísticos, saber mais ou menos quantas pessoas vão precisar da cobertura do seguro e conseguem ser muito rentáveis. Eles faziam, por exemplo, pega 100 pessoas, faz o seguro com eles sabem por dados que mais ou menos umas 10 vão precisar do valor da pólice, pega o prêmio de todo mundo, investe, o dinheiro vai começar a crescer e paga a pólice para quem precisar. E tira um bom lucro. Aí os socialistas começaram a falar, esse sistema é injusto. Porque só quem pode fazer seguro é quem tem dinheiro. Falaram, quem tem que fazer seguro é o Estado. Porque ele consegue fazer seguro pra todo mundo, aí você cobra mais de quem tem mais e não cobra de quem tem menos. E ainda usaram um argumento interessante. Falaram, olha, por que o Estado é melhor do que uma companhia privada? Porque para seguros, números, né? Quanto mais os números, maior a previsibilidade. Porque se eu faço seguro para 100 pessoas, imagino que 10 vão ter problema. Se 11 tem problema, eu já sofro um pouco com isso, né? Se 20 tem problema, nossa, dobrou o número de pessoas pegando a pólice, pode ser que a minha seguradora quebre. Agora, se você faz um seguro para milhões de pessoas, que é como os estados fariam, é difícil você ter um grande desvio padrão, né? Do número de pessoas que vão usar. Então, o Bismarck, vendo isso, ele falou, se eu não colocar essa ideia em prática, uma hora um socialista vai colocar e esse cara vai ficar muito popular. Então ele foi lá e criou a primeira Previdência. E as regras da Previdência lá na Prússia, que depois virou a Alemanha, eram assim, era pro cara se aposentar com 70 anos de idade. Isso em 1888, 89. O cara já tinha morrido, pô. Não, tinha pouquíssima gente, pô. Tudo bem que a expectativa de vida era de uns 40 e poucos anos, e é uma média, né? Que era puxada pra baixo por muita mortalidade infantil. Só que o pessoal que se aposentava, quase sempre... Quem chegava lá ia viver só mais um pouquinho de tempo. E como o Thiago falou, os casais tinham 6 filhos. Hoje em dia, né, quem tem 6 filhos é uma ou outra pessoa. Né? E você olha para aquilo, vira uma atração turística, né? Nossa, o cara tem 6 filhos. Hoje os casais têm 2, 1. Naquela época eram 6. O pessoal se aposentava mais tarde do que hoje. Então, claramente, esse sistema, ele vai apresentar um problema daqui a pouco. E quem deixar para depender dele, pode ter sérios problemas no futuro. Então, esse tem que ser um incômodo inicial para investir. Perfeito. Não, e tenho, trazendo uma historinha aqui sobre a história do incômodo, que eu acho que essa palavra, se a gente conseguir fazer as pessoas se sentirem desconfortáveis com o fato de não estarem guardando para o futuro, já vai ser muito forte, né? E tem um pesquisador de finanças, um psicólogo, né, de finanças comportamentais, que é o Walter Mischel, que ficou muito conhecido por um vídeo que muita gente já deve ter assistido, de uma criancinha na frente de um marshmallow. Sim. Coloca o marshmallow. Bom. Muito bom, né? Só que os estudos dele, eles vão muito além disso, né? Pra quem nunca viu, a criança fica na frente do marshmallow, se ela esperar... Também usou pirulitos, eu vi. Também usou... Tem o do pirulito também. Tem um de um bolo de macaxeira também, que eu já vi que fizeram aqui no Brasil. Mas se ela esperar 15 minutos, ela ganha um outro marshmallow, né? Só que esse vídeo ficou conhecido, mas pouca gente sabe da continuidade dele, que eles acompanharam essas crianças durante muitos e muitos anos. E as crianças com capacidade de postergar viraram adultos de maior sucesso. E daí surgiu um outro estudo de um outro cara que se inspirou nisso, que eu gosto muito, que ele fala para as pessoas olharem, porque assim, uma das coisas que foi entendido é que como que essas crianças conseguiam postergar? Perguntaram para elas assim, para as que conseguiram, né? Como você fez? E algumas crianças falavam assim, eu imaginei que o marshmallow era uma nuvem. Várias usaram você pode usar isso no materialismo. Olha pro marshmallow, imagina que é uma nuvem. Não sabia que tinha essa parte. E aí ele fala assim, bom, então a gente pode usar a imaginação para postergar. No sentido de que não era comida? Não era comida. Ah, interessante. E aí quando a criança olhou e pensou que era uma nuvem, ela pensou, eu consigo esperar mais, porque isso não é um marshmallow, isso é uma nuvem.
E eles perceberam algum comportamento parecido em eu algumas uso das isso, crianças. eu uso isso lá no Materializas, para quem... Agora vocês não podem mais comprar só no final do ano. Mas o Materializa, uma das coisas que eu falo é, será que você quer o suficiente? Se você realmente quer, amanhã você pode. E aí, quando chega amanhã, ela já não quer mais. Então, você quer um brigadeiro? Então amanhã você come. Com investimento eu não sei se dá tão certo. Eu acho que Então, investimento mas aí, não vai dar olha certo. o pulo do gato. Amanhã você guarda esse dinheiro. Esse segundo pesquisador, ele falou assim, não, então tá, então eu vou fazer as pessoas se imaginarem lá na frente. Então ele dividiu um grupo em 2 Eu e gosto disso. metade olhou pra ela mesma mais velha. E aí eles perguntaram, quanto você quer guardar pra sua aposentadoria? E o grupo que se olhou envelhecido decidiu guardar 30% mais para aposentadoria. Então esse exercício muito simples de você pegar um aplicativo que te envelhece, olhar para ele e se ver envelhecido, te faz guardar mais para o futuro. Então esse exercício de ficar pensando, como vai ser quando eu chegar lá? Porque, de fato, você materializa aquele futuro, né? Você fala, nossa, quando eu estiver lá, eu tenho que ter mais conforto, né? Coisas assim, muito legal. Eu chamo isso do eu do futuro. É o eu do futuro. Eu já usei várias vezes em posts, no Viver de Renda eu uso também, que é essa questão de que hoje, né, se você não investir, o seu eu do futuro vai estar pior. E ao contrário de outros credores, por exemplo, se o Thiago não paga a conta de luz, a companhia de energia vai lá e corta a sua luz, corta a sua água. Se não pagar condomínio, sua casa vai a leilão. Você tem que fazer tudo isso. Agora o seu eu do futuro não consegue te cobrar. Ele não consegue chegar pra você e falar, Thiago, aporta mais aí. Ou você não pagou, né? Não investiu a parte que você investe todo mês, esse mês tem que pagar a multa. Esse cara não consegue fazer isso. Depende da gente pra fazer isso. Ele é um credor, só que ele é um credor, né? Toothless, né? Sem dente. Ele não consegue morder a gente. E se a gente não fizer isso, lá na frente, o que vai acontecer? A gente vai estar mais velho, provavelmente com uma capacidade laborativa que vai cair ao longo do tempo. Dificilmente vamos continuar fazendo o que a gente faz hoje quando for mais velho, o pique diminui. E além disso... tendo em conta que a pessoa que vai ficando mais velha vai tendo gastos maiores com saúde, então por isso que muita gente gosta de investir no setor de saúde, é uma demanda já contratada, esse cara vai ter mais despesa, lá na frente as coisas vão ser mais caras, porque a inflação vai penalizando, né, vai tirando o poder de consumo do dinheiro, então se a gente não investir pensando nesse cara, ninguém tá pensando nele. Ele vai passar necessidade lá na frente. É isso. E aí, revertendo a questão da Previdência Pública que vocês falaram de fato, né? Eu nunca tinha ouvido isso, achei bem legal que o Nico falou. A questão de você, na verdade, ser quase uma pirâmide financeira, a Previdência Pública, né? A Previdência Privada, e aí quando eu falo isso, às vezes as pessoas olham, são muito acostumadas com uma Previdência historicamente muito ruim no Brasil e falam, isso daí é ruim, isso daí é péssimo. Minha mãe falou que é ruim. Tem umas mamatas... bem legais de imposto de renda, de economia de imposto de renda, né? O Bruno conhece esse também. Isso é bem legal, assim, porque as pessoas às vezes menosprezam os tais dos PGBLs e VGBLs da vida, porque afinal botaram um nome horrível nessa porcaria desse produto, né? É plano gerador, benefício livre. Que diabo é isso, gente? Um monte de palavra desconectada, uma grudada na outra. Mas tem vários benefícios legais de economia de imposto. E lá não tem essa comunicação entre o seu dinheiro e de outra pessoa. Eu tô acumulando pro eu futuro, né? E não pra minha mãe, pra minha avó e tal. Realmente o meu dinheiro é investido para mim mesma. E aí tem economia de imposto um monte aí, de chegar a 10% de imposto, de você poder deduzir na declaração do imposto de renda igual você deduz gastos com saúde, educação, que eu acho que as pessoas não acordam, que é para quem deixa dinheiro pro longo prazo, não é para fazer reserva de emergência nisso, pelo amor de Deus, que o imposto é horrível. Mas para quem pode esperar mais de 10 anos, por exemplo, os benefícios de imposto são muito grandes. E antigamente a Previdência só tinha produto ruim. Então, assim, mais de 80% hoje ainda é renda fixa. É isso que eu ia falar, mas aí é uma minoria isso daí que você tá falando, a quantidade. Você tem que achar um produto bom, você tem que investir de forma diversificada, igual você investiria fora da Previdência. Mas se você procurar... E tem hoje bons fundos, se você procurar hoje, tem bons multimercados, bons gestores de ações que estão operando nesse mercado de 3 anos para cá. Mas eu acho uma baita de uma sacada legal para acumular para o futuro. Eu diria até que... Por favor, Thiago, completa assim. Não, eu queria só pegar um gancho da Luciana, que ela abriu o assunto de Previdência. E Previdência acho que talvez seria no mercado financeiro o tópico mais underrated que existe. Eu concordo. Por quê? Porque talvez seja o melhor veículo de investimentos que existe por investidor de longo prazo. Sim. Que tem ali talvez abaixo de uns 10 milhões de reais, que é na maioria. E tem benefícios que poucas pessoas conhecem, mas todos poderiam acessar hoje.
né? Então, quando a gente fala do longo prazo, e a gente está falando basicamente de uma mistura entre sacrifícios e fator temporal, né? O sacrifício de abrir mão do presente para poder colher no futuro. Quando você tem, depois do incômodo, você começa a buscar conhecimento e começa a entender como funciona e pensar no futuro é um exercício ingrato, porque a gente acabou de falar dos incômodos, de que pô, o corpo te incomoda, você vai emagrecer, o fogo te incomoda, você vai tirar a mão do fogo, a doença, você vai se cuidar. Você não vai se incomodar com o futuro até o momento que você faça um exercício intelectual mais profundo. Quando você começa a fazer esse exercício, você vai acabar parando em, ok, preciso de conhecimento. Qual conhecimento? Sobre dinheiro. Quando você entende sobre dinheiro, você para em previdência, que é um puta veículo. Você descobre que tem muitas taxas ocultas que ninguém conhece, nem o seu gerente de banco e nem aquelas pessoas que te vendem a previdência, né? Então, eu lembro que... Vocês sabem que o primo começou por causa de previdência? Não sabia. Não sabia, não. O primo começou por causa de previdência. Então, assim... qual que era a minha cabeça? O investimento mais popular do Brasil é a poupança. Todo mundo conhece. O segundo mais popular é a previdência. Todo mundo conhece também. Só que todo mundo sempre falou de poupança. Não tinha ninguém falando de previdência na época. E o upside de você sair da previdência ruim e ir para uma boa é muito maior do que sair de uma poupança e ir para outro investimento. E eu pensei, faz sentido como negócio. Mas ninguém tinha interesse nisso. Então eu comecei a aprofundar muito em previdência e eu descobri coisas fantásticas, né? Então, por exemplo, existe uma coisa chamada tábua atuarial. A tábua atuarial é o que a gente está falando sobre a previdência, que você já tem uma expectativa de vida, né? Então, quando você contrata uma previdência, existe uma coisa chamada tábua atuarial que você já contrata, mas você não sabe. E nem a pessoa que te vendeu te fala o que é. Então, qual que é o jogo? Imagina que, no futuro, existe a possibilidade, se você quiser, de converter sua previdência em renda. Geralmente não faz sentido. Por que não faz? Porque a sua tábua atuarial é ruim. Então, esse senso comum de que não faz sentido converter em renda, ele é um senso comum, de fato, que não está alinhado ao conhecimento. Porque se você tiver uma boa tábua atuarial, talvez faça sentido. O que é a tábua atuarial? Você contrata um plano, você tem hoje 30 anos de idade, por exemplo, e está escrito no plano que você vai morrer com 60 anos de idade, por exemplo. Só que se você converter com 55 anos de idade, o que você tem de previdência em renda, e você viver até os 80 anos de idade, você vai ganhar muito dinheiro. Porque pelo cálculo deles, você só ia viver mais 5. Mas o que acontece hoje com todas as pessoas que contratam previdência? Eles contratam previdência com uma tábua que se atualiza sozinha. Isso significa que quando você for, de fato, ter a possibilidade de resgatar, a conta vai estar contra você. Então, eu acho que qual que é a dica? Primeiro, acho que é legal seguir as dicas da Luciana Seabra em relação a previdências, mas especialmente buscar uma tábua atuarial bacana, uma taxa de excedente financeiro e uma taxa de juros na conversão, que são 3 taxas ocultas que ninguém conhece de previdência e que podem mudar o seu jogo no futuro. É muito importante isso. Só que isso da tábua atuarial é cada vez mais difícil de achar uma tábua com expectativa de vida de 60, né? Porque como você falou, a seguradora não é besta. A seguradora, ela não faz negócio para perder dinheiro. No final, ela vai funcionar, é uma analogia talvez meio cachorra, mas é que eu consigo fazer aqui. É como um cassino, onde a estatística vai jogar a favor dela pelo seguinte, elas fazem um cálculo sabendo que algumas pessoas vão viver mais do que a tábua está prevendo e outras vão viver menos, mas no final das contas elas esperam ganhar dinheiro no cômputo geral. Mano, só teve uma vez que o banco ajudou o cliente de verdade. Que foi na cabeça dele, né? Que foi quando ele ligou para os clientes, oferecendo uma previdência com uma taxa de administração menor. E eles só fizeram isso porque a tábua atuarial que eles tinham ia dar um puta prejuízo no futuro. E aí eles mudaram, né? Quando o cara muda de previdência, mudou de tábua. Foi só isso, cara.